Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Deus toda honra, toda glória e toda exaltação nessa noite. Mais uma oportunidade, mais um momento que nós estamos reunidos e dessa feita junto com os nossos co-irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus e estamos no mesmo objetivo. Agradeço a majestade eterna ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo seu cuidado para com a nossa vida e louvar a Deus pela vida do irmão Zé Nilton, pela confiança, pelo amor, pelo carinho, pela receptividade para com as nossas vidas. Deus abençoe a sua esposa, a irmã Rosana, que acabou de estar intercedendo, ao irmão Zé Nilton e irmão Ronei, que também são companheiros junto conosco e sabem dos planos a qual Deus tem colocado em nosso coração. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado através da vida dos seus servos também. Os nossos encontros buscando a presença de Deus tão tão bom que a gente só tem horário para sair. Para voltar a gente não sabe não. Aí a gente chega 3, 4, um dia desse, com a oração, a gente chegou em casa quase 5, né? Mas, graças a Deus, isso é o alimento do crente. A fortaleza do crente é quando o crente está orando. Louvar a Deus pela vida da irmã Gersa, que ali está. Deus continue abençoando sua serva. E assim a toda a igreja que aqui está presente. Que Deus abençoe a nossa irmã Deusinha, em nome de Jesus. Queridos, vamos meditar um pouquinho no título da campanha. Romanos, no seu capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. E o versículo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele mora acima das estrelas. Jesus é o dono de toda glória. Ele mora acima das estrelas. Jesus é Senhor e Rei da glória. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos diz assim. Esperar o nosso irmão Zé Nilton também encontrar. Romanos é o livro, o capítulo é o 12 e o versículo é o de número 12 também. Estamos gratos a Deus pela bênção que os céus nos proporcionou nessa tarde, que foi a tão esperada e desejada chuva que vem para abençoar a nossa terra, para abençoar as nossas vidas. Romanos 12, 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Papai, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida da tua filha que esteve intercedendo por nós. Abençoa a tua filha, esta igreja. Obrigado pela chuva que tem mandado e continua falando conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus seja louvado. O cristão, ele precisa de alguns pilares na vida. E nessa noite nós vamos falar, irmão Ronei, de 3 pilares, irmã Maria, que são fundamental na vida do cristão. Para de começo, a gente sabe que a carta
direcionada à igreja de Roma foi escrita pelo apóstolo Paulo, o mesmo Saulo. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. E Saulo fala da sua nacionalidade. Saulo era homem que tinha duplicidade de nacionalidade. Na sua nação, ele era conhecido como Saulo. E na sua outra nacionalidade, eles reconheciam como Paulo. E Paulo, ele escreve uma carta direcionada à igreja de Roma, porque se preocupava com a igreja e com os irmãos que ali estavam. Assim como também, hoje também há uma preocupação com a igreja, e com isso é colocado alguém para estar à frente dela. E a carta de Romanos, ela traz para nós um ensino para que a gente venha viver de forma que a nossa fé esteja em ação e que a gente viva uma forma prática e verdadeira em adoração a Deus. Em poucas palavras, se a gente fosse dizer aqui acerca desses três pilares que são fundamental na caminhada do cristão, a gente destaca alegria, a gente destaca, como a gente leu, paciência, e a gente fala de oração. Pilares que são fundamental. Veja que essa igreja aqui, ela está cheia de pilares. Desse lado aqui a gente ainda vê mais destacado, porque está nítido. Então essa igreja, esse templo precisa de pilares. E o cristão, ele precisa ter o pilar da paciência. O cristão, ele precisa ter o pilar da oração. E o cristão precisa ter o pilar da alegria. Então esse versículo, ele está nos passando como um manual. Tudo que a gente compra vem com um manual de usuário, para você saber o que é que aquele produto tem, como se montar ele ou como utilizá-lo. Então a Bíblia, ela é o manual do crente. E todos que desejam conhecer, aprender e se alimentar, aprender sobre Deus, precisa meditá-la. Ninguém na face da terra consegue se sustentar se não tiver baseado na palavra. A palavra, ela é a base do cristão. Então, a Bíblia é o manual, a Bíblia é bússola, a Bíblia é luz, a Bíblia é firmeza, a Bíblia é essencial na vida do homem e da mulher de Deus. E se a gente, queridos, tiver esses três pilares em nossas vidas, nos tempos, irmã Deusa, da provação, nós conseguiremos sair vencedores para a glória de Deus. E a gente sabe que a gente vive dias difíceis e que a gente vê que são tempos que a gente vê a correria, a pressa, falta é tempo. A gente vê que há um desânimo no meio dessa geração. A gente vê uma geração que está, irmã Rosana, doente, uma geração que está enferma, mas só que Deus, nesta noite, chama a sua igreja para permanecer com o seu coração firme, Natália, na presença do Senhor. Então, o convite que Deus tem para com as nossas vidas, para conosco nessa noite. E para a gente começar, eu vou escrevendo e vou colocando no celular aquilo que o Pai vai ministrando, o Espírito Santo, em meio ao estudo, vai colocando ao nosso coração. Porque em tudo que a gente fizer, a gente tem que ter a direção do Espírito Santo. Nada sai por acaso se não for pela direção do Espírito Santo. Primeiro ponto é que eu destaco: alegrai-vos na esperança. Hoje, como cristãos, a gente fala, irmão Zé Nilton, que a gente tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque em outro tempo, o homem e a mulher, ele não tinha essa alegria. Mas hoje nós temos a alegria que o mundo não pode dar. Porque o mundo tem uma tristeza, e essa tristeza só quem pode tirar ela é Jesus. Somente Jesus tem o poder para tirar a tristeza, o vazio que habita no coração do homem. Então, o cristão, ele não depende de circunstâncias para viver uma vida feliz. Mas
O que ele precisa é estar esperançoso em Cristo. Porque enquanto o mundo busca a alegria em meio às coisas deste mundo, enquanto o mundo busca a felicidade em coisas passageiras, terrenas, há pessoas que dizem: eu só vou ser feliz quando eu for rico, eu só vou ser feliz quando eu comprar a moto dos meus sonhos, eu só vou ser feliz quando eu comprar o carro dos meus sonhos, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma família, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma esposa. Mas a alegria de Deus para habitar em nosso coração não depende das coisas desse mundo, porque as coisas que o mundo oferece é passageira. Mas a gente encontra refúgio, felicidade em Deus e nas suas promessas. Hoje nós encontramos a felicidade, e a notícia que nós proclamamos nessa noite é: só há um caminho, só há uma verdade, e só há uma vida que pode trazer felicidade, e é Jesus Cristo. Não encontra felicidade em carro, em moto, em dinheiro, em prazer, em sexo, em bebidas. A verdadeira felicidade está em Jesus, não está no homem e na mulher. A verdadeira felicidade é Cristo unicamente. Aleluia, bendito seja Deus. Romanos capítulo 5, no seu versículo 2 vai dizer: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos porque Jesus nos deu a esperança e a felicidade que Ele serve. E quando a gente passa por alguma situação, o mundo, quando enfrenta alguma situação, as pessoas, elas perdem muitas vezes o sentido, não sabem o que fazer. Mas só que quando a gente foi encontrado por Cristo, quando a gente passa por alguma situação difícil, por algum problema, a primeira coisa que a gente sabe fazer é entrar em contato com Deus. E o cristão, ele entra em contato com Deus quando ele chega, Zé Hildo, no seu quarto, dobra os seus joelhos e fala com aquele que é o dono da alegria, fala com aquele que é o dono das causas impossíveis. Ele dobra os joelhos e fala com aquele que está sempre pronto a nos ouvir e responder às nossas orações. E mesmo em meio à dor, irmã Detinha, mesmo em meio às lágrimas, mesmo que a gente viva tempos difíceis, irmã Deusinha, existe um motivo para sorrir. Marcelo, qual é o motivo que eu tenho para sorrir? É Jesus, aquele que não falha, aquele que não desiste, aquele que não te deixa, aquele que não te abandona, aquele que não te larga no meio da estrada, aquele que não dá por você por meio de interesse. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus se preocupa com o teu estado e deseja nos dar salvação e vida eterna. Nós temos um motivo para sorrir, Márcio, e o motivo é: Jesus Cristo habita em mim, habita em você e deseja habitar naqueles que Ele ainda quer fazer a obra. Aleluia! A nossa esperança, irmã Gessa, ela é como um combustível. O que alimenta um carro é o combustível. O que alimenta um avião é o seu combustível. O que alimenta o cristão é a esperança.
E a esperança que habita em nós, ela não pode ser morta, porque quem trouxe essa esperança em nós foi o próprio Jesus. E é esse combustível que mantém acesa a nossa fé. É esse combustível, irmão Everton, que mantém a nossa fé acesa. Quando tudo parece que acabou, irmã Maria, quando tudo parece que é o final, é aí que a nossa esperança sussurra. Porque como não glorificar a Deus, entender que a gente hoje tem esperança. Alguém chegar para você e dizer, não tem jeito. E você ter uma esperança tão convicta no coração e dizer, tem jeito sim. Porque o meu Jesus vai entrar no negócio. E Jesus vai resolver o meu problema. Jesus vai resolver o caso. Jesus vai dar a sentença final. E o nome de Deus será glorificado. E se você tem uma notícia dos céus nessa noite para a sua vida, deixa eu te dizer: Deus está no controle de todas as coisas. E eu digo a vocês, alegrem-se, ainda que não vejam saída, porque a esperança em Cristo é a certeza de que o amanhã será muito melhor. Por que, Marcelo? Porque Deus é fiel para com os seus. Aí o texto vai dizer: sede pacientes na tribulação. O que é isso, irmã Deusa? Nós não estamos isentos, ou nós não estamos escapes, irmã Rosana, de passar por tribulação. Marcelo, o que é tribulação? É aqueles momentos ruins que ninguém quer passar. Ninguém quer sofrer na vida, mas não é como a gente quer. Ninguém quer enfrentar a dificuldade, mas precisa enfrentar a dificuldade. Ninguém quer passar por momentos difíceis, mas enfrentamos momentos difíceis. Ninguém quer entrar na tribulação, mas a gente passa por tribulação. Mas só que em meio à tribulação, Zé Nilton, ela é tão cruel, ela é tão dolorida, que a vontade que a gente tem é de sair logo dela. Mas só que Jesus vem nos dando um conselho nessa noite. E o conselho que Jesus nos dá, Patrícia, é: sede pacientes, para exercermos a paciência. A paciência, ela é uma virtude, irmãos. É uma virtude de quem confia e espera no tempo de Deus. Ainda que estejamos na tribulação, a nossa paciência nos diz que brevemente no tempo de Deus Ele nos socorrerá. Entenda uma coisa: a tribulação, ela não é castigo. Ela é um treinamento espiritual. Quem já passou por algum treinamento de alguma coisa na vida, sabe que não é fácil. Qualquer treinamento que seja para você se profissionalizar em alguma área, exige um treinamento. Exige tempo de estudo, exige dedicação, exige um acompanhamento sincero. Esse treinamento, e em meio ao treinamento, as dificuldades aparecem, as limitações. Só que tudo é um treinamento. E para que esse treinamento, Marcelo? É para forjar em nós um caráter
que verdadeiramente sirva a Deus, para que a tribulação entenda, como um dia disse Paulo: nada me pode separar do amor que está derramado em mim por meio de Cristo Jesus. A tribulação não me separa de Cristo, a perseguição não me separa de Cristo, a profundidade não me separa de Cristo. O perigo, a espada, como diz o apóstolo Paulo, nada nos pode separar do amor de Cristo Jesus. Deus usa as lutas para moldar o nosso caráter. Porque aparentemente, quando nós olhamos assim, oxe, eu estou pronto. Tem pessoas que Deus chama para tomar conta de igreja. E ele acha, eu estou pronto, Deus. Mas Deus diz, você não está pronto de jeito nenhum. Não está pronto. E Deus sabe o momento que estamos prontos. Abraão esperou 25 anos para receber o presente. Sabe por que Deus não deu antes? Porque aparentemente ele está fora da idade padrão para gerar filhos. Mas só que para Deus eles ainda não estavam preparados para ser pais. Mas no dia que Deus viu que eles estavam prontos, Deus disse, agora eu vou abençoar vocês dando um filho. Então as lutas, elas são para nos preparar. E Deus vai nos tirar da luta, irmã Rosana. Deus vai nos tirar da luta, irmão Ronei, quando Ele vê que a gente está preparado, que o nosso caráter foi moldado e que a nossa vida está pronta para prestar serviço a Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova é que a gente vive a luta. Se a gente continuar seguindo a Jesus, tendo paciência, a gente vai sair da prova. E a gente vai sair dando glória a Deus, dizendo, eu venci mais uma. Jesus me ajudou a vencer mais uma luta. E foi com fé, foi com propósito, foi buscando a presença de Deus e foi tendo paciência. Então, em meio à prova, a nossa paciência é desenvolvida. Porque prova não é, deixa eu dizer para vocês, prova não é para pessoas impacientes. Porque o impaciente, ele nunca vai sair da prova. Porque Deus precisa forjar nele um caráter de alguém paciente. Ele precisa primeiramente entender uma coisa, que na tribulação ele tem que esperar. Ainda que seja dias de dor, de sofrimento, mas ele precisa esperar. Paulo, ele sabia o que era sofrer. Queridos, pensa num apóstolo que sofreu aqui também, foi Paulo. Paulo sofreu naufrágio. Paulo várias vezes foi espancado até a morte. Paulo correu risco de morte, foi perseguido. Paulo teve tantas outras, como eu posso dizer, outras dessortes que a vida lhe propôs por meio de Cristo. Porque quem passa a servir a Cristo é perseguido e passa por tribulação. E Paulo sofreu muito por amor a Cristo. Tanto é que no final da sua vida, ele morreu entregando sua vida por amor a Jesus. Não negou a Cristo. Então o apóstolo, ele sabia o que era sofrer. E ele também sabia o que é ter um propósito em meio à dor. É aí que ele vai declarar no capítulo 8, do versículo 18 também de Romanos, ele diz assim: as aflições do tempo presente não se compara
com a glória que nos há de ser revelada. Paulo está dizendo, ainda que eu sofra, ainda que doa, ainda que eu venha gemer, ainda que pareça que eu não vou suportar as provas, as lutas desse mundo, não se compara com o que Jesus tem preparado para a minha vida. Então, não aprenda uma coisa: Deus também não tira murmurador da prova. Não reclame da prova, mas aprenda com a prova. Porque a paciência é a ponte entre a promessa está de pé, Deus vai te honrar, mas você vai ter que passar pela prova. Só que para você passar, você vai ter que suportar o processo, ter paciência, para que você chegue do outro lado da ponte, cumprindo o que Deus te prometeu. Deus, Ele não mente, não falha e nem erra. A promessa de Deus para a vossa vida está de pé. E para que ela se cumpra, continue servindo a Deus e sendo paciente. Aí o terceiro ponto que ele vai dizer é: perseverai na oração. Queridos, Martinho Lutero vai dizer que a oração, ela é o suor da alma. Quando você faz alguma atividade ou você se esforça mais, o corpo, ele tem uma reação. E a reação do seu esforço é que o corpo sua. O suor é uma expelição, é a pele respirando. Então, a oração, ela é a respiração da alma. Se a gente não orar, a gente não vive. Porque quem não ora é como um peixe fora da água. É como o coração não pulsar. É como um carro sem motor. Então, a oração é a respiração da alma. Se o homem de Deus, a mulher de Deus não orar, ele não vive na presença de Deus e ele não suporta a provação. E é através da oração que o crente encontra força, direção e paz. E Paulo, ele vai nos incentivar, irmã Gessa, a gente perseverar na oração. Paulo vai nos ensinar, irmã Detinha, a orar continuamente, sem desanimar e crendo que a resposta virá. Paulo vai dizer acerca disso, irmão Zé Nilton, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai falar somente 3 palavras: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em todo o tempo, na luta, sem luta, na alegria, na tristeza, na dor, na bonança, em todo o tempo estejamos debaixo da oração. Em todo o tempo estejamos orando. Se vai tudo bem, continue orando. Se não vai tudo bem, continue orando. Se tudo está dando certo, vai orando. Se não está dando certo, continue orando. Se você quer que Deus abra uma porta, ore. Se você quer que Deus salve alguém da tua casa, ore. Se você quer que Deus te honre na terra, ore. Se você quer receber poder e autoridade na oração, se você quer receber o presente de Deus, é na oração. É através da oração. E muitos desistem antes do tempo. Porque Deus gosta de quem é perseverante e insistente. Prova disso a gente tem Jacó. Jacó passou a noite toda. Você sabe o que é passar uma noite toda lutando? Um horário que
já é para descansar. Mas só que ao romper, ao nascer da árvore, ele obteve a sua resposta. Porque foi insistente e não desistiu. Quem é insistente orando, Deus vai responder a tua oração. Mesmo como diz a canção, que os céus pareçam estar de bronze, Deus está trabalhando para honrar aquele que esteja orando. Salmos 40, primeiro. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo a nossa oração. Então eu digo a vocês, orem quando estiver tudo bem. Principalmente quando parecer que nada faz sentido, continue orando. A oração, repita comigo, a oração, fale comigo, a oração é o segredo dos vitoriosos. Quem ora, vence. Repita comigo, quem ora, vence. Fale mais alto, quem ora, vence. Fale agora para o inferno ouvir, quem ora, vence. Aleluia. Cadê os vitoriosos que creem que Deus está dando resposta nesta noite? Oração é para gente vitorioso. E aqui tem uma geração de vitoriosos. Para a gente concluir, Romanos 12, 12 que a gente leu, é um versículo simples, mas é direto e de grande impacto, irmão Zé Nilton. E que tem uma profundidade grande. Porque nele você descobre 3 pilares. Você aprende 3 lições, 3 segredos que vai te ajudar a vencer a prova. Se você entrou aqui dizendo, Jesus, eu não sei como suportar essa prova, alegra nela. Tenha paciência e continue orando, porque você vai sair dela em nome de Jesus. Esse versículo, ele nos ensina que a vida é sustentada nesses 3 pilares. A alegria na esperança é confiar nas promessas de Deus. Paciência na tribulação é fé no tempo de Deus. E terceiro, é perseverar na oração, é ter comunhão, é buscar a Deus em todo o tempo. Então aqui a gente tem, irmão Ronei, 3 virtudes, formando um tripé, como aqui o suporte para o microfone. Veja que para suportar a tribulação não pode ser somente alegria, porque com alegria somente cai. Não pode ser somente tendo alegria e paciência, ainda não sustenta, cai. Mas precisa ter a alegria, precisa ter a paciência e precisa ter a oração. Tendo esse tripé, você não vai cair. Tendo esse tripé, você vai se manter de pé. E nada vai conseguir lhe afastar ou lhe tirar da presença de Deus. Aleluia. Então, o que mantém o cristão de pé é o tripé. Então, viva uma vida de oração. Esteja alegre no Senhor e continue tendo paciência. Alegre-se, porque Deus tem promessas para a tua vida. Espere com paciência, porque Ele está trabalhando. Persevere na oração, porque a vitória virá no tempo certo. Então eu vou para o encerramento dizendo o seguinte: hoje, agora, às 9h05, Deus está nos convidando a renovar a nossa vida com Ele, a renovar esse tripé, a renovar os pilares, porque talvez a nossa esperança está enfraquecida,
Mas Deus está nos chamando a ter paciência, ainda que tenha esgotado, ainda que a oração tenha diminuído. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos convida a voltar a confiar nele, a esperar e a voltar a orar, porque esse tripé é o segredo de uma vida vitoriosa. Levante-se, tenha fé e declare: esperei confiamente pelo Senhor e ele se inclinou para mim, como diz o salmista. Quem se alegra na esperança e é paciente na dor e persevera na oração, irmã Rosana, nunca será, jamais será derrotado. Amém, igreja? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Quero orar por vossas vidas nesse momento, com a permissão do diácono José Hilton. Eterno Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, pelo segredo, pelas lições dadas nessa noite. Que haja em nossa vida uma vida cheia de alegria, porque Tu és a nossa alegria. Que haja paciência e que haja uma vida de oração para suportar as causas deste mundo. Pai, abençoa a vida do meu irmão. Pai, abençoa a vida da minha irmã. Seja com a Tua igreja em todo o tempo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus em Cristo continue nos abençoando. As palmas que louva a Jesus.